Olá, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. No vídeo de hoje, eu quero falar sobre Mateus 24, que é o sermão profético e o princípio das dores, né? Que Jesus fala lá em Mateus 24. O texto diz assim: Jesus ia se retirando do templo quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Ele, porém, lhes respondeu. Aliás, ele, porém, lhes perguntou: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Estando ele assentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se os discípulos em particular e lhe pediram: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? Respondeu Jesus: Acautelai-vos que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo. Enganarão a muitos. O que a gente tem visto nesses últimos dias e ao longo da história são pessoas que se dizem que são Jesus Cristo, que se dizem que são Cristos, né? Que se dizem ser Messias. Agora, de pouco, apareceu um cara lá que tá dizendo que ele é ele veio substituir o Papa, que ele veio substituir o profeta Maomé, que ele é o Mahdi dos islâmicos e praticamente ele disse que ele é o Messias dos judeus. Ou seja, ele está se colocando como a figura do Messias. Mas lógico que esse cara não é o anticristo ainda. Por que a gente sabe que ele não é o anticristo? Porque a gente vê com profundidade nas escrituras que não temos os 10 reis formados. A gente não tem essa globalização de 10 reinos unidos comandando o mundo. Ainda não. O que nós temos hoje em dia é a ONU. A ONU, ela é formada por vários países, mas somente 5 têm o poder de veto, de votar e vetar. Esses 5 são Reino Unido, Estados Unidos, França, China e Rússia. 5 países apenas. Mas a gente não tem um sistema com 10 países unidos comandando o mundo. Por enquanto a gente tem a ONU. Claro, tudo indica que é da ONU sim que se levantará esses outros 5 e formarão os 10, né? Então a ONU tem grandes chances de ser a 7ª cabeça da besta. Se não for a 7ª cabeça da besta, é dela que sairá os 10 que formarão a 7ª cabeça. Eu já tenho vídeos aqui no canal falando sobre a 7ª cabeça da besta e também Invisíveis aos Olhos da Serpente. 2 vídeos que eu já falei sobre isso e não quero me deter muito no assunto, mas assistam esses vídeos. Mas o que Jesus quis dizer? Que no final dos tempos haveriam falsos cristos, né? Falsos messias, pessoas que diriam ser messias, que diriam ser profetas, mas na verdade não são profetas. E o que mais a gente tem visto são falsos profetas. São pessoas que carregam uma Bíblia, que falam do Evangelho, falam da fé, e não tem nada a ver com o Evangelho, não tem nada a ver com o poder de Deus. E não carregam a autoridade que está no nome de Jesus. Vamos continuar a leitura. Ouvireis de guerras e rumores de guerras, mas cuidado, para não vos alarmardes. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino. Haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Todas essas coisas, porém, são princípios das dores. Então, vos hão de entregar para serdes atormentados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa de meu nome. Nesse tempo,
Muitos se escandalizarão, trair-se-ão mutuamente e se odiarão uns aos outros. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Olha o que a gente tem falado aí. Falsos profetas que enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos o esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo e em todas as nações. Então virá o fim. Pessoal, percebam que no texto Jesus se preocupa em nos alertar claramente contra os falsos profetas. Porque estes falsos profetas estariam em vários lugares do mundo, pregando várias heresias, se fingindo ser de Deus, se fingindo ser igreja de Cristo, se fingindo de evangelho, mas na realidade não são. E como que a gente vai discernir quem é de Deus e quem não é, se a gente não tiver o dom de discernimento de espíritos? Esse dom é um dom do Espírito Santo de Deus. Ou seja, você precisa deixar ser influenciado pelo Espírito de Deus. Primeiro você tem que renunciar aos seus pecados, se você ainda não renunciou, abdicar de sua vida velha, nascer de novo, ter um encontro com Jesus Cristo, nascer de novo, se batizar nas águas. Se você já fez tudo isso, abandone de vez o pecado, abandone de vez aquilo que te prende ao pecado, à carnalidade, e se entregue de fato e de verdade ao Senhor Jesus. Procure obedecer a Ele, para que você tenha o Espírito Santo. Você tendo o Espírito Santo, você terá os dons do Espírito. Peça o dom do discernimento de espíritos para você não ser enganado. Peça ao Espírito Santo o dom do discernimento de espíritos para você não ficar enganado. Para você não ser enganado no trabalho, com os colegas de trabalho, que fingem ser seus amigos, mas não são. Você até pode ali fazer a egípcia, né? Como diz o outro, fazer a egípcia, fingir que nada está acontecendo, mas você está vendo o que está acontecendo. Como você pode realmente ver que tá acontecendo e realmente ficar de cara virada, né? Eu, como sou uma pessoa muito educada, eu não fico de cara virada. Mas eu finjo que não estou vendo, mas na verdade já vi tudo. Porque o dom é esse. Deus dá o dom para você não ficar enganado com ninguém, seja no trabalho, seja no hall de amizades, seja na faculdade, seja em relacionamento. Vocês acham que não tem gente, não tem marido que mente para a esposa e não tem esposa que mente com o marido? Lógico que tem. Você só consegue descobrir se você tiver o dom de discernimento de espíritos. Porque tem gente que mente tão bem, mas tão bem, é tão casado com a mentira, que só você olhar para a pessoa você não consegue descobrir. Claro, tem gente que mente mequetreficamente, que qualquer um vê que é mentira, mas tem gente que tem um dom de mentir, tem um dom de fazer coisas erradas. Então, para essas pessoas, somente o poder do Espírito Santo para te indicar quem que está falando a verdade e quem está mentindo, quem está sendo sincero com você e quem não está sendo. Então, o dom do discernimento de espíritos é um dos principais dos dons. Na minha visão, Paulo fala que o dom do amor é o principal dom. Mas eu acho que logo após o amor, eu acho que o segundo principal dom é o discernimento de espíritos.
Porque não deixa você ser enganado, não deixa você ser levado por qualquer vento de doutrina, vento de espíritos enganadores. Não deixa você ser enganado nos relacionamentos, não deixa você ser enganado nas amizades. Gente, eu tive amizades que até fui enganado por certo tempo, mas Deus foi tão bom que mostrou as atitudes dessas pessoas e arrancou essas pessoas da minha vida. E hoje em dia eu não quero mais por perto. Claro, perdoo eles pelas as atitudes erradas que fizeram, perdoo eles pelos erros, que Deus abençoe eles, que sigam a vida deles, mas lá no canto deles e eu aqui no meu canto. Porque tem pessoas que são infrutíferas para sua vida. Tem pessoas que não produzem nada e não querem ver os frutos na sua vida. Aquilo que você tem plantado, que você está frutificando, que você plantou e que você vai colher, essas pessoas não plantam nada, não colhem nada e não querem ver você colher aquilo que você está plantando, de tão negativas, tão perturbadoras que elas são. O que mais tem são pessoas falsas ao seu redor, que na sua frente te dão risadinha, te bate nas costas, mas por trás tá torcendo contra a sua felicidade, tá torcendo contra a sua vida, contra a prosperidade, contra a sua vida financeira, contra o seu casamento, contra a sua família. Estão torcendo. O que mais tem é gente negativa ao nosso redor, gente. E somente o Espírito de Deus dando esse discernimento de espírito para ver não só a respeito de falsos profetas, mas a respeito de tudo. Por isso que Jesus disse: acautelai-vos, nada vos engane. Nem falsos profetas é para você deixar ser enganado, quem dirá por falsas amizades? Você tem que estar vigilante para você não ser enganado por falsos cristos, por falsos profetas. Porque se você é enganado hoje em dia por um relacionamento, por uma amizade, imagine quando chegar isso aqui, o fim dos tempos, que é o texto que nós estamos lendo aqui em Mateus 24. Quando que acontecerão essas coisas a respeito da tua vinda e do fim dos tempos? Se você é enganado hoje, quem dirá no final dos tempos? Você acha que você não vai ser enganado? Então, desenvolva o dom. Desenvolva não de você mesmo, mas se entregue a Deus de tal forma que faça o dom florescer dentro de você. Dê vazão ao Espírito Santo para que os dons floresçam dentro de você. E algo interessante do texto, né? Que fala aqui sobre perseverar até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Que evangelho do reino é este? O evangelho do reino é o evangelho que eles pregavam, os discípulos pregavam, que Jesus pregava, que João Batista pregava, que o rei de Israel viria e estabeleceria o seu reino na terra. Por que Jesus não foi aceito pelos judeus? Por quê? Porque os judeus conheciam as profecias dos profetas de Zacarias, Jeremias, Isaías, dos profetas lá do passado. Conheciam as profecias e sabia que o Messias tinha que ser o libertador de Israel. Só que eles não entenderam a profundidade
da vida e do ministério de Jesus. Porque eles achavam que quando Jesus viesse na sua primeira vinda, ele já ia resolver todos os problemas logo de cara. Já iria ali se levantar um reino que destruísse o Império Romano, que era um império que estava castigando Israel, estava massacrando Israel na época, porque era um império vigente no mundo. Aí também, isso aqui é um pouco das aulas das 7 cabeças da besta, que eu falei em alguns vídeos, especialmente no vídeo As 7 Cabeças da Besta eu falei isso, e também no vídeo dos invisíveis aos olhos da serpente, eu falei no começo do vídeo, eu repito aqui agora, eu já falei sobre isso. Os 7 impérios que perseguirão o povo de Deus na história. 6 já perseguiram, e falta um, o último, que é o reino da besta. Mas, na época de Jesus, era o Império Romano, que castigava o povo de Deus e que dominava sobre a terra. E qual era a esperança dos judeus? Que o Messias destruísse o Império Romano e restabelecesse um reino sobre a terra. Um reino de paz, de justiça, que o povo judeu fosse próspero, que nunca mais houvesse choro, nem tristeza, nem angústia. E o que aconteceu? Quando Jesus foi perseguido e morto naquela cruz, eles pensaram: este não é o Messias. Por quê? Porque ele não estabeleceu o reino sobre a terra, ele não cumpriu as profecias que estavam escritas na palavra, que viria um Messias libertador que libertaria o povo desse sistema. Eles não entenderam. Claro, em primeiro momento, Jesus veio para nos libertar do reino das trevas. Ele foi um Messias primeiramente espiritual. Essa parte os judeus não entenderam a revelação. Por isso que ficam perdidos, zanzando até hoje. E não entende que Jesus cumpriu primeiramente a parte espiritual do negócio. Nos libertou do reino das trevas, nos libertou do reino de Satanás, desse mundo. Só que ele se elevou aos céus, onde está lá, à destra do Pai, fazendo intercessão por nós, hoje em dia. É o nosso advogado fiel, que graças a ele, graças ao poder do nome dele, pelo sacrifício que ele fez, pelo sangue dele, ele nos purifica do pecado. Então ele faz intercessão. Só que ele, um dia ele sairá do céu e virá para a terra de novo. E não é aquilo que as igrejas têm ensinado, de um arrebatamento elevador. Jesus desce, arrebata a igreja e depois sobe de novo, como se fosse um elevador. Desce, sobe. A linha pré-tribulacionista ainda é pior ainda, que daí é um ioiô de vez, né? Jesus desce, arrebata invisível, depois a igreja sobe, fica 7 anos no céu, depois desce de novo e depois sobe de novo. Aí é um ioiô danado. Eu não quero falar muito sobre a linha pré-tribulacionista nesse vídeo, senão eu perco o raciocínio. Mas a linha pré-tribulacionista é completamente errada. Já fiz vídeos sobre isso. Vou fazer vídeos ainda, muitos vídeos no canal, debatendo essa linha pré-tribulacionista. Mas a Bíblia é pós-tribulacionista. A Bíblia ensina certinho como que ocorrerá a vinda de Jesus. Tanto é que no próprio livro de Mateus 24, logo em sequência a esse texto aqui, o que está escrito ali? Jesus, aqui ó, peraí, aquele texto ali que nós lemos, e aqui ó, a grande tribulação. Portanto, quando virdes
a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, que está no lugar santo, quem lê entenda, vai falando um pouco sobre a grande tribulação, né? E também alertando sobre os falsos profetas de novo. Quando disserem, olhai, o Cristo está aqui ou ali, não acrediteis, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, forem, enganariam até os escolhidos. Por que Jesus está preocupado com o engano? Enganariam os escolhidos. Com o engano dos escolhidos? Se a igreja não vai estar mais aqui, ó, na grande tribulação, ou seja, não faz sentido, né? E aqui, para fechar, a vinda do Filho do Homem, logo depois da aflição daqueles dias. Que dias? Esses dias aqui, ó, dias de grande tribulação. O sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, os corpos celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, com poder e grande glória. Aí vai falar sobre a volta de Jesus. Aí a gente já rebate a linha pré-tribulacionista com pouquíssimos textos. Então, gente, voltando ao assunto anterior que eu estava falando. Os judeus não aceitaram porque não aceitaram Jesus como Messias porque ele não estabeleceu o reino dele nessa terra naquela oportunidade. E qual que era a esperança do povo judeu? Que ele estabelecesse um reino, destruísse os inimigos, destruísse todos os ímpios e houvesse paz e justiça nessa terra. Por isso eles não aceitaram Jesus, porque Jesus veio nos libertar primeiramente das trevas, do pecado, da condenação. Primeiro lugar, o mais importante foi isso. Para depois que fosse levado aos céus, ficasse lá esse período de tempo que ele está lá intercedendo por nós. Quando ele sair de lá e vier arrebatar a igreja, o que ele vai fazer? Ele não vai voltar para o céu. Ele vai estabelecer o reino dele aqui na terra, como foi prometido nos profetas do Antigo Testamento. Que o Messias viria estabelecer e reinar sobre a terra. De Sião sairá a lei. Todos os povos terão que subir de ano em ano a Jerusalém para adorar o rei. Isso lá em Zacarias 14. Ou seja, Jesus cumprirá o que está escrito nos profetas. E será o rei que governará com justiça nessa terra. Isto é o evangelho do reino. Isso é o que os judeus esperavam com tanto fervor e meio que foram decepcionados. Quando viram Jesus morrer naquela cruz, eles pensaram, ele não é o Messias. Só que alguns, depois que Jesus morreu e ressuscitou, eles ficaram sabendo da ressurreição. Aí eles viram que ele era verdadeiramente o Messias, o Filho de Deus. Só que mesmo assim eles não entendiam essa revelação. Que o reino de Deus seria estabelecido em duas etapas. Primeiramente de forma espiritual, para nós já saindo do reino das trevas e sendo transportados ao reino da luz, espiritualmente a gente já está no reino. Só que o reino também virá de forma física e será estabelecido aqui nessa terra. Na segunda vinda de Jesus. Isso é o evangelho do reino. É esse evangelho do reino que tem que ser pregado.
a todas as nações, para daí vir o fim, coisa que não está sendo pregado. Então, pessoal, eu gosto muito de sempre compartilhar as palavras aqui com vocês. Cuidem, não se deixem enganar pelos falsos profetas, pelos falsos cristos, pelas falsas amizades. Busque o Espírito Santo. Tenha o discernimento de espíritos para você não ser enganado. Leia. Busque a palavra de Deus para que você não seja enganado. Se derrame aos pés de Jesus para que você não seja enganado. Porque tempos difíceis virão. E se possível, esse engano enganaria até os escolhidos. Então, abra o olho. Abra o olho. O diabo não está brincando e não vai brincar. E vai tentar enganar. Ele vai tentar enganar a igreja de Jesus nessa terra. Pessoal, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações, dá uma força aqui e apresente o canal para pessoas que ainda não conhecem, que gostam de ouvir a palavra de Deus, porque aqui vocês aprendem escatologia, você aprende sobre o fim dos tempos, você aprende sobre o reino de Deus, você tem uma palavra de ânimo, de consolação para você seguir em frente. Dias difíceis virão, mas se a gente tiver a presença de Deus conosco, nada e nem ninguém vai tirar a paz de nós. Deus abençoe a todos.